do É Agora. Vamos lá, não pode errar. Último take. Não erra, por favor, que eu quero ir embora. Tô morrendo de fome. Então bora lá. 1, 2, 3 e... gravando! Fala galera, aqui é Eduardo do canal do Beats e só viam passar, certo? Aí eu continuo. Beleza. Fala galera, aqui é Eduardo do canal do Beats e hoje eu quero trazer uma experiência para você. Aconteceu comigo essa semana, inclusive. Você que gosta de explorar novos recursos do banco de dados Oracle, eu acho que pode gostar dessa daí, viu? Estava testando aí um recurso multi-tenant, né, do Oracle 12c e aconteceu uma coisa bem inesperada. O Oracle apagou o banco, apagou os arquivos do banco de dados. Mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Roda aí a vinheta. Pois é, amigo, eu tava lá numa boa, fazendo uns testes, explorando esses novos recursos, né, que a gente adora fazer isso. Ainda não tinha explorado muito os recursos de multi-tenancy do Oracle, e eu tava fazendo a movimentação de base de dados, né, eu tava plugando o banco de dados, que não é CDB, para o banco de dados CDB como um PDB. E aí o que aconteceu foi que, no meio do processo eu decidi cancelar, e aí o Oracle apagou todos os arquivos daquele banco. Na verdade não todos, mas aqueles que ele tinha transferido ele já tinha apagado, e aquele que ele transferiu ele apagou do destino. Para a gente explicar melhor, né, para tentar identificar o que aconteceu, que até agora eu não consegui identificar, inclusive abri um chamado com a Oracle para eles tentarem explicar, né, o que pode ter acontecido. Provavelmente um bug, né, aí uma coisa que não era para ter de fato ocorrido, né, e eles estão investigando lá. Mas para contextualizar você do que é o recurso e o que aconteceu, dá uma olhada aí na explicação. Desde os primórdios do Oracle, uma base de dados era sempre constituída dessa forma. Eu tinha o banco de dados, os arquivos, né, que constitui o banco, e a instância, que é a estrutura de memória. Para cada base de dados que eu fosse criar, uma nova estrutura de arquivos e uma nova estrutura de memória era criada, certo? Cada banco desse existe lá o seu dicionário de dados, os esquemas, dados das aplicações, etc., de quem fosse utilizar. O que é que mudou no Oracle 12? Tá? No Oracle 12, eu tenho agora o conceito de multi-tenant. O que é isso? É uma arquitetura de banco de dados que eu vou ter um banco de dados chamado container, a gente chama aqui de CDB, né, Container Database. Eu vou ter uma estrutura de instância de memória, etc., como os anteriores. A diferença é que esse banco de dados container ele vai receber bancos de dados plugáveis, né, que são chamados de PDBs, Pluggable Databases, certo? Então eu vou ter aqui o DB1, DB2 e DB3 como exemplo anterior, eles vão ser plugados em um banco de dados só, compartilhando a mesma instância e o mesmo dicionário de dados, inclusive, tá? Então, apesar de ser um banco de dados separado um do outro, eu vou ter uma estrutura compartilhada de banco de dados e instância. Isso eu vou otimizar recursos não só de armazenamento, né, mas eu vou também otimizar recursos de memória, né? Vou conseguir gerenciar todos os PDBs, todos os bancos de dados plugáveis, através de uma instância só. Eu vou conseguir priorizar bases de dados a nível de I/O, de throughput, né, de recursos de processamento e etc. Tudo que eu tinha dentro de uma base de dados só, agora eu tenho a nível de PDB, a nível de várias bases de dados em uma base de dados só, né, em um CDB, em uma base de dados container. Os benefícios são vários, tá? Esse recurso que a gente chama de Oracle Multi-Tenant, ele é um recurso pago, porém ele oferece uma série de benefícios para quem vai trabalhar, por exemplo, com bases de homologação, de testes, que precisa ficar clonando o banco de dados, né? Por exemplo, você pode clonar um banco de dados de um para o outro muito facilmente, né? Antes a gente tinha que fazer um clone do banco de dados usando o RMAN, copiando todos os dados, né, ali. E aqui não só menos dados vão ser copiados de um banco de dados para o outro, como poucas linhas de comando você já clona o banco de dados e já está pronto para uso.
vamos ao problema que aconteceu comigo, né? Agora que já foi dado um overview sobre o que é banco de dados não CDB e CDB e multitenant. Eu estava realizando um procedimento de converter um banco de dados não CDB para o banco de dados PDB dentro de um CDB multitenant. O procedimento é: eu vou disponibilizar o banco de dados original, eu vou criar um arquivo XML que vai conter todas as informações necessárias para converter aquele banco de dados em um banco de dados PDB. Eu vou plugar, né, como um banco de dados PDB lá no meu container database. E depois disso eu vou disponibilizar a base, eu vou desligar a base e eu vou executar o comando de plugar o banco de dados, né, usando o arquivo XML lá como referência, com a cláusula move. Além dessa cláusula move, eu tenho mais duas cláusulas, que é a de sem copiar, aproveitar os arquivos que já estão lá no mesmo local, né? E copiar, ou seja, duplicar os datafiles. Nesse caso aqui, os datafiles, os arquivos de dados do banco de dados original, são movidos de um lugar para o outro, certo? O problema que aconteceu foi que foi interrompido no meio do procedimento, no meio dessa movimentação. Foi interrompida, tá? Por mim, nesse caso, eu decidi executar um Ctrl+C para cancelar o procedimento e fazer depois, né? E eu imaginava o seguinte: bom, o que acontece quando a gente está movimentando arquivos de lugar para outro? A gente pega o arquivo original, passa para lá. Assim que o arquivo é passado para o destino, né, para o caminho de destino, ele é removido do caminho original. Tudo bem, esse é o que a gente geralmente vê, né? O que aconteceu aqui, antes de cancelar, era a mesma coisa. A questão é que depois que eu executei o Ctrl+C, a base de dados foi perdida, né? E os arquivos que ele tinha movido para o destino, ele já tinha removido da origem, né? Afinal, já tinha movido. Só que como eu cancelei, ele apagou o destino também. Ou seja, ele apagou todos os arquivos que ele já tinha movimentado. E isso resultou em uma perda da minha base de dados de teste, certo? De homologação, né, no caso. Então, eu não sei se isso é um problema do banco de dados. Eu acredito que isso não era para acontecer, certo? Então, eu abri um chamado e a Oracle está vendo lá o que de fato ocorreu. É claro que depois de plugar o banco de dados, a gente tem que fazer um outro procedimento, que é converter o banco de dados não PDB em CDB, executando um scriptzinho. Eu posso passar depois, né, como converter, e aí eu vou disponibilizar para vocês como é que faz esse procedimento, tá? E foi isso que aconteceu. É claro que se fosse uma base produtiva, você fazer um procedimento desse, você deve fazer um backup. Para recriar deu um trabalhinho, eu até assumo que eu deveria ter feito um backup para não ter o trabalho de recriar. Mas como já era PDB, um recurso também é você copiar, né? Clonar o banco de dados para o outro, de um para o outro. Então eu já tinha uma base que era muito parecida, eu só fiz clonar e estava pronto. A base que eu tinha perdido. Mas se fosse uma base produtiva, realmente o problema seria maior, o trabalho seria maior para poder restaurar essa base e disponibilizar novamente. Então, pelo menos antes desse procedimento, né, que você for fazer, recomendo que você faça um backup. Tá? Faça o backup do seu banco de dados, sempre, né? Qualquer movimentação faz o backup do banco de dados. E aí começa, né? Vai que você precisa cancelar, vai que acontece algum erro e o banco de dados pode ser corrompido, ser apagado, pode acontecer o pior, né? Você imagina que não vai acontecer, não, é fácil, tá aqui o procedimento, seguir o procedimento oficial, tá lá, mas acontece alguma coisinha inesperada e aí você pode perder tudo. Então, para evitar que isso aconteça, faça um backup. Esse vídeo foi mais para compartilhar, certo? Essa experiência, eu vou compartilhar várias experiências aqui com você, né, durante esses próximos vídeos. Se gostou, dê o like, assine o canal, compartilhe o vídeo para dar uma força e até o próximo vídeo. Não esquece do backup.